Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Tudo o que acontece, acontece debaixo da sua vontade. Se não afirmarmos isso, teremos que dizer que o acaso fez, que o homem se tornou Deus, que a natureza se tornou Deus. Teremos que nos render ao maniqueísmo e a tantas heresias ao longo da história. Bom dia, graça e paz. Vamos lá. Deixe-me explicar como que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal, como que a perspectiva arminiana, que é o seguinte: por que um homem esfaqueou outro homem? Porque Deus deu liberdade a ele e Deus não pode interferir. Essa seria a explicação arminiana, atual. Já expliquei isso outras vezes. Isso é deísmo. Que Deus, ele criou o homem com leis fixas e a natureza com leis fixas, e agora ele é autônomo. Deus não interfere. Isso é deísmo. Isso não é verdade, porque a gente vê Deus várias vezes interferindo na vontade humana. Se eu disser, vou amanhã fazer isso, aquilo, outro, Tiago diz, vocês deveriam falar se Deus quiser. O homem pode fazer planos, mas Deus lhe dirige os passos. Deus impediu várias vezes Labão, Saul e tantos homens de executarem seus maus desígnios. Portanto, se ele fez isso várias vezes, isso significa dizer que ele não criou o homem e ele não pode interferir na vontade deles. Porque aqui a gente está vendo Deus interferir. Portanto, naquele caso em que o homem esfaqueou outro, não é porque Deus não podia, Deus permitiu porque ele tinha um propósito ali. Não é Deus não tem nada a ver com aquilo. Isso é absurdo. Além disso, Tiago diz assim, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E você sabe, a lei de Deus é baseada no caráter divino. Há um homem esfaqueando o outro. Não é justo que aquilo aconteça. Não, não deveria acontecer. E Deus, ele sabe o que é o bem. Deus tem o poder para fazer o bem. Até você, ó. Você não peca se você vir um homem fazendo mal contra o outro e você tendo o poder não ajudar? Mas os deuses arminianos, eles não ligam de cometer esse pecado. O Deus deles comete. Tem o poder, julga que aquele evento não deveria acontecer e mesmo assim ele não faz nada. Ou seja, você cria um problema ainda pior. Você tem um Deus omisso. Agora, por que aquele evento aconteceu? Deus tem o poder para impedir, certo? Se ele não fez, por que não fez? Porque ele quis, como disse Bavinck. A pergunta do porquê as coisas existem e são como são é porque Deus quis. Em última instância, obviamente. É claro que aquilo foi contra a vontade moral de Deus, é contra os mandamentos divinos. Mas por trás existe um plano maior. Como, por exemplo, no caso de Nabucodonosor, quando atacou Israel. Era imoral aquilo que eles faziam, era errado aquilo que eles faziam. Mas no plano de Deus era justo. Por que era justo? Porque Deus estava punindo os pecados de Israel usando os pecados de Nabucodonosor. Portanto, se nós não afirmarmos isso, estaremos dizendo, se não afirmarmos que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal, que tudo que acontece, acontece debaixo do juízo de Deus, do decreto divino, e que todas as coisas são justas, até as injustas. Se não afirmarmos isso, teremos que dizer que o nosso Deus, vendo uma cena que não deveria acontecer, ele não fez nada. Isso é imoral. Esse Deus arminiano é omisso, é fraco e frouxo. E não ajudou. Sabendo que deveria fazer o bem, não fez. Esse Deus arminiano cometeu pecado. Agora o Deus bíblico não. O Deus bíblico, diz o Salmo 115, verso 3, faz tudo como lhe agrada. Ninguém pode resistir à sua vontade, diz a Escritura. Então, essa é a perspectiva correta. Eu aplico isso sempre na minha vida. Tudo que acontece na minha vida, as coisas ruins que aconteceram, as injustiças que eu sofri, estavam debaixo do controle de Deus. Por exemplo, uma vez eu fui injustiçado. Eu fiz algo, mas eu fiz algo certo e o outro cara fez algo errado contra mim. Isso é uma injustiça. Mas no passado, talvez, eu cometi um pecado e Deus agora está me disciplinando. Como, por exemplo, foi com Davi. Era injusto o que Absalão fez com Davi. Mas no passado, Davi havia pecado. Então, Absalão estava cometendo pecado. Mas, debaixo do plano soberano de Deus, era justo que acontecesse aquilo. Porque Deus estava efetuando o juízo ali. É sempre assim que eu vejo a minha vida. Que Deus controla todas as coisas. De modo que tudo que aconteceu comigo, ou
é porque eu estava em pecado e Deus está me punindo, coisa que praticamente não existe hoje no meio evangélico, e um pouco disso tem a ver com a questão arminiana também. Ou, mesmo quando nós não estamos em pecado, ainda assim não podemos dizer que não temos pecado, porque se dissermos que não temos pecado, nos enganamos. Nesse sentido, Deus pode nos disciplinar do modo que Ele quiser o tempo todo. Não há injustiça da parte de Deus, jamais. Quando invadiram Roma e destruíram cristãos e ímpios, perguntaram a Agostinho, e aí Agostinho? E ele disse, nenhum crente pode dizer que não tem pecado. De modo que é óbvio que Deus pode permitir que aconteça qualquer coisa. Todos nós temos pecado, essa é uma perspectiva bem cristã. Ou, no caso de Jó, Deus permitiu aquilo e foi justo que acontecesse. Foi claro que foi justo. E permitiu aquele mal para um bem maior, para que Jó conhecesse a Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois que sofri tudo isso, agora os meus olhos te veem. Só temos esperança nisso, gente. Só temos esperança nisso. Do contrário, não há esperança. Eu fiz um vídeo há muito tempo. O calvinismo, ele explica o problema do mal. Não é? Que é isso que eu estou falando aqui para vocês. Do contrário, você vai ter que falar o quê? Né? Os arminianos, eles dizem assim, ó, Roger Olson foi um teólogo arminiano. Como Deus pode conhecer decisões e ações livres futuras que não foram determinadas por coisa alguma? Ou seja, não foi determinado por ele nem por ninguém. É um mistério. Não, não é mistério. É heresia. Afirmar isso não é mistério, é heresia. Não foi determinado por ninguém. Por quê, então? Pelo acaso? Aí, para não dizer foi o acaso, foi o Deus homem, aí ele diz, é mistério. Mas é óbvio que se não foi Deus que determinou a tempestade sobre Jonas, então foi acaso. Jonas estava passando no lugar errado na hora errada. Puro acaso. O peixe, mesma coisa. A árvore que brotou, acaso também. O verme que comeu a árvore lá de Jonas, acaso também. Tudo acaso. Mas a Bíblia diz que não existe acaso. A sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Resta então o que Bavinck diz. Tudo acontece porque Deus quis. Deus está no controle de tudo. Até aquilo que acontece contra a sua vontade faz parte da sua vontade soberana e dos seus decretos. Por isso, fique em paz. Deus está no controle da sua vida, da minha vida, Ele é justo, a não ser que você ache que Deus é injusto. Aí, Ele é justo. Ele é tão puro de olhos que não pode nem mesmo contemplar o mal. Portanto, num certo aspecto, não existe nenhuma injustiça nesse país. Nenhuma. Nem nesse mundo. Nenhuma. Nenhuma. Por um lado existe, mas por outro lado não. Porque as injustiças que acontecem é Deus também, de algum modo, aplicando justiça. Por exemplo, esse país, é justo que um bandido saia da cadeia e vá para a presidência? Por um lado não é, mas debaixo do decreto divino é. Por quê? Porque Deus permite um presidente maligno para um povo maligno, para punir os pecados do povo. Então é justo que aconteça. Tá vendo? Então até a injustiça que acontece no mundo, ela faz parte dos planos de Deus. E Deus está efetuando justiça através das injustiças. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Pedimos que a tua bênção, o teu cuidado estejam sobre nós mais uma vez, que a tua mão poderosa esteja conosco, que o teu Espírito Santo nos guie. Ó Deus, nós te adoramos, nós buscamos ao Senhor. E pedimos, abra o nosso entendimento a cada dia, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, quanto mais entendimento temos da tua palavra, mais livres somos. Te agradecemos, pedimos a tua bênção em casa, no trabalho, na rua, onde estivermos. Abençoa nossa casa, nossos filhos. Cuida de nós, como o Senhor sempre fez. Te adoramos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, gente. Valeu. Até a próxima.